Vamos nos unir, vamos dar as mãos, vamos falar com Deus de todo o coração, falar a esse mundo que vive na ilusão que Jesus Cristo quer lhe dar perdão. Graças a Deus, meus queridos, está entrando no ar o programa Levando Deus a Sério. Espero que a partir de agora todos nós possamos ter momentos agradáveis, de alegria e de paz no Espírito Santo. Esse é o segundo programa Levando Deus a Sério e é um programa feito com a intenção, com o objetivo de levar a palavra de Deus genuinamente, a palavra verdadeira ao seu coração, trazendo assim edificação e crescimento espiritual à sua vida. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar aí nos assistindo. Queremos agradecer muito a sua presença e que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre a sua vida, ok? Eu gostaria de começar hoje contando uma ilustração que um pastor amigo meu chamado Silvio César, pastor da Igreja Batista de Jardim Pitoresco, um grande abraço, pastor Silvio. Certa feita ele me contou uma ilustração que dizia assim: certa feita um pastor estava prestando atendimento no seu gabinete, quando de repente um dos jovens da igreja entrou pelo corredor da igreja fora gritando: pastor, pastor! E o pastor teve que abrir a porta para ver o que estava acontecendo, e era um pastor já de idade, e aquele jovem falou: pastor, corre aqui na rua que tem um boi voando. E o pastor saiu correndo a toda a pressa atrás daquele jovem, e quando chegou lá na rua, o jovem começou a rir e a caçoar do pastor, dizendo: ah, pastor, mas como o senhor é ingênuo, acreditar que um boi está voando, pastor, que é isso? E o pastor, calmamente, friamente, olhou para aquele jovem e falou: olha, meu jovem, eu prefiro acreditar que um boi está voando do que um cristão mentindo, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Queridos, é muito bom estar com vocês, tá? Eu gostaria de compartilhar de um texto para a reflexão deste programa, nessa hora. É um texto bem conhecido, muito explorado por muitos pregadores, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, apenas o versículo 20. É um texto que está dentro do contexto da carta que foi enviada à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Amém? Senhor, dá-nos a revelação da Tua palavra, a mesma que já foi explanada, e que por intermédio daquilo que sairá de meus lábios, possa atingir os corações, o coração dessa pessoa que está nos assistindo, nos dando crédito nesse momento, e que o Teu Espírito Santo possa falar profundamente aquilo que essa vida precisa ouvir da parte do Senhor neste momento. Eu te dou glórias em nome de Jesus. Amém. Queridos, achar um bom tema para uma mensagem cristocêntrica não é uma tarefa difícil. Não é. Agora, fazer a devida aplicação desse texto ou tema para a igreja moderna, isso é muito difícil. Eu poderia ter escolhido o tema santidade, né, e falar sobre a necessidade que todos temos de nos santificar, de buscar a santificação, de viver em santidade, de buscar esta separação para nossas vidas. Eu poderia falar sobre a salvação, uma mensagem tipicamente evangelística, lá Billy Graham, né, e traçar, quem sabe,
um paralelo entre as características de uma pessoa que é salva e de uma pessoa que não é salva. Eu poderia falar sobre a vinda de Jesus, né, a parousia, bem como a necessidade do preparo da igreja diante desta vinda de Cristo que não tardará. Também poderia falar sobre a oração, a necessidade da intercessão, a vitória que nós conquistamos quando dobramos os nossos joelhos e falamos com Deus e mostrar para a igreja que a oração, na verdade, é uma chave que abre as portas do céu. Eu poderia falar sobre batalha espiritual, bem como o preparo com a armadura de Deus que é conferida aos servos do Senhor para que possam sair vencedores no meio desta batalha. Os temas, sabe, eles são variados, eles são inesgotáveis, até porque a Bíblia Santa, as Escrituras Sagradas, ela é uma fonte inesgotável. Aqui não contém a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus, do Deus vivente, do Deus trino. A questão, meus queridos, não está naquilo que o pregador vai falar ou deseja falar, mas em se a igreja ainda o quer ouvir falar. Porém, após ler esse texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, apenas um tema me vem à cabeça baseado nesse texto. O Deus do lado de fora. O que estaria acontecendo na igreja de Laodiceia para que Deus, o dono da igreja, ele se posicionasse do lado de fora daquela igreja? Será que existem igrejas que o Deus se encontra do lado de fora? Por que a igreja deixaria o dono dela do lado de fora? O que mais me intriga é por que Jesus solicitou educadamente para entrar naquilo que era dele, naquilo que ele edificou. O versículo 20 mostra isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém... Pode Deus não fazer parte de uma igreja? Ao ler os 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, algumas coisas são muito percebíveis, são cristalinas diante de nossos olhos. Primeiro, a igreja de Éfeso, a primeira igreja a receber a carta de João, né, no capítulo 2, versículo 4, foi uma igreja, e as cartas foram enviadas a 7 igrejas lá da Ásia Menor, tá? Mas a igreja de Éfeso foi uma igreja que foi repreendida por abandonar o primeiro amor. O primeiro amor, a gente lembra aquele primeiro momento impactante quando nos entregamos nossa vida a Jesus e queremos estar em tudo, fazer de tudo, aquele amor, aquela dedicação, e o tempo vai começando a esfriar, e quando eu vejo, estamos sentados no banco da igreja, apenas observando as coisas acontecerem. Então, a igreja de Éfeso, ela foi repreendida por abandonar esse primeiro amor. A igreja de Esmirna, por exemplo, ela não recebeu nenhuma cobrança de arrependimento. Era uma igreja que parece que as coisas iam bem. A igreja de Pérgamo, no capítulo 2, versículo 14, ela foi repreendida por sustentar a doutrina dos falsos profetas, que em nossos dias já parece que quase não tem, né? Falsos profetas. A igreja de Tiatira, no capítulo 2, versículo 20, ela foi repreendida por permitir a prostituição, né? E a igreja de Sardes, no capítulo 3, versículo 1, foi repreendida por pregar uma mensagem que ela mesma não vivia. A igreja de Filadélfia também não recebeu cobrança de arrependimento. Agora, a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 15, aconselho, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente.
Primeiro, ela foi repreendida pela mornidão espiritual. Tá, ok? E mornidão espiritual não tem nada a ver com esse conceito errôneo de interpretação desses textos que algumas pessoas têm. Tem gente que fala que o quente é o pentecostal, o frio é o tradicional. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O texto fala sobre posicionamento. Você tem que ter uma posição. Você é quente ou você é frio, mas morno não dá. Morno, ele causa náuseas em Deus, né? A igreja de Laodiceia foi repreendida por causa do seu orgulho. Versículo 17, pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Aí Deus fala, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Né? Então era uma igreja orgulhosa, né? Que enchia o peito, que se achava autossuficiente, que não precisava de amparo, de ajuda. Né? A igreja de Laodiceia, no versículo 18, ela foi repreendida pela sua postura indecente, no versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse ponto aqui com mais detalhes. E a igreja de Laodiceia também foi repreendida por sua falta de visão espiritual, que é o finalzinho do versículo 18, quando é mencionado o colírio. Tá? Ficou em destaque porque era a única igreja que mantinha Deus do lado de fora. Diferentemente das outras 6 que antecederam em relação ao recebimento das cartas que foram enviadas por intermédio de João. Laodiceia, ela representa a igreja atual, a igreja dos nossos dias, a igreja que com suas atitudes, com sua forma cultica, tem colocado às vezes Deus do lado de fora. Quais seriam então as características de uma igreja onde Deus está do lado de fora, segundo o texto de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo 22, que é o texto que fala sobre a igreja de Laodiceia. Então as características, versículo 15 e versículo 16, ele diz assim, assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, primeira característica de uma igreja da qual Deus está do lado de fora é que essa igreja se acostuma à mornidão espiritual. Vou repetir. Essa igreja se acostuma à mornidão espiritual. Ser quente ou ser frio não tem nada a ver com esse posicionamento que eu falei para vocês sobre o tradicionalismo de um lado e o pentecostalismo de outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser quente em nada tem a ver também com manifestações de dons espirituais. Não é sobre isso que esse texto está se referindo. Ser quente também não significa rodar, girar, saltitar, flutuar dentro de igreja. Isso não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. A explicação dos termos quente e frio se dá pela origem de onde vinha a água que abastecia aquela cidade. Até porque a cidade de Laodiceia, embora fosse muito rica, não havia água potável, né, naquela cidade. Então eles tiveram que canalizar água de outra cidade mais próxima, para trazer água para a cidade de Laodiceia. Sendo que a água dessa cidade, as águas eram termais, quentes. Saía quente, mas no trajeto que passava por aquele encanamento, até chegar em Laodiceia, a água chegava morna. Então, o que acontece é que a cidade de Laodiceia, ela se acostumou com a mornidão daquelas águas. No contexto,
A água quente é importante para um banho, para o cozimento de alimentações, para relaxar, né? Enfim, para terapias, né? Agora, no contexto, a água fria ela também é importante para tomar um banho, para poder fazer uso do consumo dela. No contexto morno é que não serve para nada. Por que não serve para nada? Porque o morno ele é indiferente. Ele tem um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Ele tira um pouquinho daqui, tira um pouquinho daqui. Ele não sabe o que quer. É o camarada que está em cima do muro, que não se posicionou, na verdade. Então, a pessoa que não se posiciona, entenda isso, é a pessoa que experimenta de tudo. Por quê? Porque ela não tem ainda, ela não foi saciada espiritualmente por Deus, então ela sai à procura de coisas para poder tapar este buraco que só será preenchido com a presença do Espírito Santo de uma forma grandiosa na vida dela. Então, o morno é que não serve para nada, o morno é o indeciso, o morno é o que ele vai mudando conforme o tempo, porque ele ainda não se encontrou. Então ele pensa em fazer de tudo um pouco para ver qual é o que é, entendeu? Crente morno é aquele que se acostuma com as rotinas, que se acostuma com as liturgias, com os pecados. O pecado já passa a ser parte dele e acha que aquilo é natural, que aquilo não tem nada a ver, né? É o crente morno, é uma xerox exata do mundo. O que tem no mundo, tem nele, porque ele não tem uma posição, ele não tem uma postura. Então ele exterioriza as mesmas condições ou posturas que o mundo tem. Por quê? Porque ele é morno, ele é indeciso. O maior exemplo de mornidão espiritual é a igreja do terceiro século até a Reforma. O crente morno ele faz acordos com o mundo, né? E por quê? Porque ele é indiferente. Ele é indiferente a Deus, ele é indiferente à santidade, ele é indiferente à ética, ao pudor, à moral, à família, aos bons costumes. Ele é indiferente a tudo isso. Crente morno é aquele que tem a Gatonete, a Lightnet, a Sedainet, essas coisas esquisitas. Por quê? Porque ele não tem pudor, ele não se encontrou. Deus prefere ficar do lado de fora, comungar com gente desse tipo. É o que o texto, em outras palavras, está querendo dizer para a gente. Não dá para ter aquela fusão, aquele ajuntamento, aquela comunhão com pessoas mornas, com pessoas. O que Deus está falando é isso aqui nesse texto. Segundo lugar, capítulo 18, a parte B, diz: e colírio para ungir os olhos a fim de que vejas. Outra característica de uma igreja morna é que essa igreja não consegue enxergar a sua realidade. Eu vou repetir. Essa igreja não consegue enxergar a sua realidade. A cidade de Laodiceia, ela tinha um grande banco central, tá? Uma grande indústria de seda, mas uma seda negra, fina, luxuosa, da qual era direcionada ao público rico, né? O pobre não tinha condições de obter essa roupa de marca da época, né? Era uma fábrica, e também tinha uma fábrica de colírio muito famosa. O forte calor, o sol do deserto, ocasionava muitos problemas visuais naquela época. Você deve lembrar que na época de Jesus havia muitos cegos. Jesus curou a muitos também, problemas visuais, forte calor e tal. Esse colírio que tinha na cidade de Laodiceia, e que era caríssimo, diga-se de passagem também,
ofereciam o melhor tratamento naquela época. Nós estamos falando de uma época que não existia óculos, que não existia esse tipo de exame que se faz hoje com muita facilidade, computadorizado, tudo perfeito, que te dá o grau exato que tu precisa. Não tinha nada disso. A pessoa a visão ia escurecendo com o tempo, escurecendo, até ela se tornar completamente cega. A gente tem personagens na Bíblia cegos. Então esse colírio ele oferecia o melhor tratamento da época, mas era caro, caríssimo, não era para qualquer um. Então Deus usa o contexto da cidade de Laodiceia e aplica na igreja e direciona aquele contexto diretamente para a igreja. Ou seja, o que Deus estava fazendo é o seguinte: olha, igreja, vocês não enxergam direito. Vocês não estão conseguindo enxergar o estado espiritual em que vocês se encontram. Não está dando. Laodiceia era uma igreja que não tinha visão espiritual. Né? Laodiceia hoje é a igreja onde os crentes gostam de ibope, de glamour, né? Onde eles querem um culto para si, onde o homem é cultuado. Quer ver uma prova disso? Examine os hinos que são cantados hoje em dia. Geralmente você encontra muito a expressão eu. O hino começa com eu, tem eu durante quase o hino todo, ou seja, é um louvor antropocêntrico, onde o homem está no centro e não Deus. É uma igreja onde as pessoas querem posições, valorizam posições. É uma igreja onde as pessoas querem estar em destaque, querem ser reverenciadas. Esse é a característica de uma igreja nessa condição onde Deus se encontra do lado de fora. Essa igreja se acostumou com o luxo e com as riquezas. Tem um hino aí que eu acho interessante, que ele diz durante a canção o seguinte: abra os olhos do meu coração. E é interessante, isso é uma realidade que precisa ainda acontecer com muitas pessoas. A roupa negra produzida pela indústria de seda desta cidade só embelezava as pessoas da alta sociedade. A igreja era indiferente para com os pobres. Eles se entreolhavam e diziam: fulano anda na moda, ele gastou muito. Quando isso acontecia? Quando identificava alguém com aquela roupa negra, com aquela roupa de seda finíssima, que tinha a cor negra. Era algo luxuoso demais. E Deus olhava e dizia: tu és infeliz, miserável, pobre, cego. E não repare que a forma em que o homem vê e que Deus vê é totalmente diferente, é o oposto. O homem não enxerga direito. Porque vez ou outra Deus tem que mostrar ao homem que ele está olhando errado. O homem tem dificuldade de entender o que é e o que não é espiritual. Às vezes estamos tomando posicionamento que aos nossos olhos parece correto e Deus está falando: tu está errado. E em terceiro lugar, versículo 20, que é o que nós tomamos por base para trazer esta mensagem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Outra característica é que essa igreja ela não desfrutava de uma boa comunhão com Deus. Essa igreja não desfrutava de uma boa comunhão com Deus. Por que Jesus estava do lado de fora? Jesus estava do lado de fora porque o ambiente não era bom. A igreja não tinha um ambiente bom de Laodiceia. Nessas minhas andanças eu já tive a oportunidade de pregar e visitar diversas igrejas. Querido, já houve igrejas em que eu entrava, as pessoas olhavam de baixo para cima, ninguém vinha cumprimentar. Era uma forma talvez
diferente de dizer, vai embora, a gente não te quer aqui não, mais um para tomar o nosso lugar. Eu acho que era isso que eles pensavam, só pode. Há igrejas em que você entra, você sai com dor de cabeça. O ambiente, tem coisas ali. Já estive em lugares religiosos, com presença de religiosos, e que a conversa estava rolando e eu mentalmente estava falando o seguinte: o que é que eu estou fazendo aqui? Não é o meu ambiente, não é o meu povo. O verso 20, ele mostra que Jesus tinha o desejo de comungar com aquela igreja. É o desejo de Deus. Olha, deixa eu entrar, eu vou ceiar com vocês, nós vamos conversar à mesa, nós vamos ver o que um pode complementar na vida do outro. Jesus tem o desejo de comunhão conosco. Salmos 133, versículo 1, eu gosto muito desse texto, vai dizer, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. A ideia da comunhão, de estar junto, é algo agradável. João capítulo 13, versículo 15, vai dizer, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Uma coisa que eu entendo é que para andar com Jesus precisa ler na cartilha dele. E o grande problema é que as pessoas estão acostumadas hoje a fazer exatamente aquilo que elas querem fazer. E Paulo ele vai dar um show, um espetáculo, quando ele escreve dizendo, não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Ou seja, é Cristo que dá as ordens, é Cristo que direciona, é Cristo que recondiciona no caminho. Para andar com Jesus, precisa ler na cartilha dele, amados. Precisa ler na cartilha dele. Tem um texto, eu já preguei isso em algumas igrejas. O evangelista Mateus, lá no capítulo 13, eu vou ler para você. E é um texto que, sabe, que a gente sempre leu esse texto, mas tem uma vez que você começa a ler, estala um negócio assim, você, opa, nunca pensei nisso, ou eu nunca tinha sido despertado para isso. O texto é muito grande, eu vou apenas citar aquilo que acontece no texto, porque é do capítulo 13, do versículo 1 ao 23, que vai falar sobre a parábola do semeador. Resumindo naquela história que uma parte da semente cai na beira do caminho, uma cai no solo rochoso, uma cai entre espinhos e outra em boa terra. E o que é que Jesus estava exemplificando aqui? Que semente é o local onde cai a palavra de Deus, o coração receptivo. Uns são receptíveis, outros não. Mas o que nós aprendemos aqui, e isso Jesus está falando, é que para cada 4 crentes tem um salvo. Porque só uma parte da semente cai em boa terra. A parábola do semeador explica isso. Uma parte caiu à beira do caminho, foi devorada. Uma parte caiu no solo rochoso, foi queimada. Uma parte caiu entre os espinhos, foi sufocada. E uma parte caiu em boa terra e deu fruto. Então o cristão, ele dá fruto. Né? E isso daqui, todas essas condições que são enunciadas na parábola do semeador, acontecem em nossos dias. Às vezes dentro das nossas igrejas tem gente que está sendo devorada pelo pecado, tem gente que está sendo queimada pelo inferno, e tem gente que está sufocada com o pecado. Mas tem aquela minoria, sabe, que dá fruto digno de arrependimento. E é interessante que no livro de Apocalipse foram enviadas 7 cartas para 7 igrejas que tinham 7 realidades diferentes. E para cada igreja foi destinada um prêmio.
um prêmio caso houvesse o vencedor naquela igreja. Mas o que eu quero chamar a sua atenção não é para o que foi escrito para aquelas 7 igrejas, ou aquelas 7 cartas, mas o que eu queria fazer você pensar nesse momento é: e se Deus usasse algum dos seus profetas dos dias atuais para enviar uma carta para você? O que estaria escrito nessa carta? Haveria repreensões? Haveria elogios? Deus seria forte, energético? Deus estaria como um pastor acalmando? O que estaria escrito na carta da sua vida? Seria uma carta voltada mais para algo negativo ou algo positivo? Deus estaria se agradando da realidade desta igreja ou não? Ele estaria do lado de fora ou não? Vamos orar? Senhor, nós queremos entrar na Tua gloriosa presença. E isso porque nós reconhecemos que o Senhor é grande, é poderoso, é maravilhoso e que nós somos pó. Nós somos carentes da Tua misericórdia. A Ti seja dada toda a honra e toda a glória. Perdoa os nossos pecados, porque nós pecamos, porque nós somos falhos, Senhor. E coloque em nós, acenda dentro de nossos corações uma chama que possa sempre clamar pela santidade do Senhor. Não nos deixe pecar contra Ti. Abençoe essa vida que teve oportunidade de me ouvir. Dê a ela, Senhor, sabedoria e visão espiritual para entender aquilo que Teu Espírito lhe estará revelando. Guarda nossas vidas, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, porque nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença durante esses momentos que você esteve aqui juntamente comigo, ouvindo um pouquinho desta palavra. Eu espero que o programa Levando Deus a Sério, ele possa sempre contribuir em alguma coisa boa para o seu crescimento espiritual. Muito obrigado, a gente se encontra no próximo programa, se Deus assim o permitir. Um beijo muito carinhoso, fique com Deus e até a próxima. Amém.